Matador, ele tem um perfil completo. Amanhã, inclusive, tem uma matéria no meu blog falando do Pedrinho Matador, dizendo que até hoje a polícia não sabe quem matou o Pedrinho Matador. O Pedrinho Matador, ele tá no livro porque ele é um criminoso bem famoso, ele é emblemático no Brasil. E aí, como o maníaco foi preso por estuprar mulheres, estuprar e matar, esse tipo de crime não é perdoado no ambiente carcerário. Então, tipo, e ele foi levado pra casa de custódia em Taubaté, onde tinham presos do PCC e tava o Pedrinho Matador. O maníaco tava no pátio da casa de custódia. Ele ficava numa ala bem isolada, porque eles tinham medo que ele fosse executado lá dentro. E aí o Pedrinho Matador conseguiu chegar perto do maníaco do parque e ameaçou matar o maníaco do parque. Falou, na primeira oportunidade eu vou te decapitar. E aí o maníaco do parque, como ele é narcisista e tava na mídia, tava saindo no Jornal Nacional, tava famoso, tava podendo, ele vira e dá uma cuspida na cara do Pedrinho Matador. E aí os policiais penais falam, cara, tu não devia ter feito isso. O Pedrinho Matador é o cara que matava... Ele mata bandidos, né? E aí ele ficou com medo. Aí o PCC tava nessa casa de custódia, inclusive o Marcola, que era o líder lá, junto com outros dois. E eles disseram, olha, vai ter uma rebelião aqui e eles vão aproveitar e vão te matar nessa rebelião. O policial penal falou pro maníaco do parque, quem vai me matar? O Pedrinho Matador. E aí o Pedrinho Matador disse, eu vou matar esse cara mesmo. E aí o Marcola, que estava organizando uma rebelião no PCC, e uma rebelião do PCC nunca acontece à toa, eles têm uma pauta de reivindicação, claro. Eles querem dar visibilidade pro movimento, eles querem saber a mídia que vai ter. Qualquer coisa que o PCC faz é manchete de jornal. Vide o que eles fizeram em São Paulo aqui naquela época, né? E aí o Marcola foi lá na cela do Pedrinho Matador e falou, olha, é o seguinte... O Marcola sempre foi um visionário, a verdade é essa, e marqueteiro. Se você matar o maníaco, quem vai ser assassinado aqui é você. Por quê? Porque o maníaco, ele tá, nessa época da rebelião, em 2000, 2001, era 2000, o maníaco tava prestes a ir pro julgamento. Ele já tinha sido julgado por que ele teve vários julgamentos. Ele teve 3 ou 4 julgamentos, né? Que eram muitas vítimas. E aí o Marcola falou pra ele o seguinte, olha, se você matar o Pedrinho Matador, se você matar o maníaco, quem vai morrer é você, porque vai ofuscar a minha rebelião. E é isso que ia acontecer mesmo. Porra. Se o maníaco do parque morre na rebelião do PCC, o assunto e todas as manchetes era a morte do Pedrinho, do maníaco pelo Pedrinho Matador, que era outro sentido, né? E aí ele não mata. Só que aí o que ele faz? O maníaco, quando estoura a rebelião, ele fica com medo, ele corre pra uma cela no fundo de uma galeria. O maníaco vai para essa cela, fica isolado. O Pedrinho Matador junta ali, já que eu não posso matar, faz um estupro coletivo com o maníaco. O que estupra o maníaco? Uma galera? Os outros presos estupram o maníaco com um cabo de vassoura. Cara. Já que a gente não pode matar, mas a gente vai fazer um servicinho aqui. E aí tem um perfil. Quando eu fui... O Pedrinho Matador, eu já vi vários especialistas, policiais, escritores falando muito nesse emblema do Pedrinho Matador, de que ele Eu nunca entendi a fama do Pedrinho Matador, porque você falava, matou mais de 100. E aí eu comecei muito a desconfiar desse número 100 como jornalista. Mas aí, como ele nunca esteve no meu radar, eu nunca tinha feito nem matéria. Para mim, o Pedrinho Matador era esse assassino que matou 100. Aí eu começava, a ficar imaginando, gente, mas 100 é muita gente. 100, assim, se a pessoa matou 100, tem que ter 100 atestados de óbitos. Se ela matou 100, ela tem que ter 100 inquéritos. Se ela matou 100, eu quero saber... Cara, 100 é quase 1 a cada 3 dias. E aí, só que ficava com aquilo assim, eu via as pessoas dizendo, matou, e matou dentro ainda. A maioria ele matou dentro
presídio? Do presídio. Então, olha, beleza. Se tu matou dentro do presídio, aí sim que tem que ter registro. Claro. Porque, tipo, se tu matou dentro da cadeia, isso aí não tem como isso ficar invisível. Ser subregistro. Ficava só com isso, né? Mas aí nunca, pra mim, isso ou é uma pesquisa para um livro, ou... Aí, beleza. Como a vida do Pedrinho se cruza com a do Francisco, e o Pedrinho acabou de morrer, eu falei, cara, dá pra... Se você acabou de morrer e tinha uma investigação pra saber quem matou, e ninguém sabia nem quem eram os suspeitos. Aí o que eu fiz? Eu fiz isso mais ou menos no primeiro semestre. Eu fiz uma pesquisa bem grande sobre o Pedrinho Matador. Comecei pela psicanalista dele, com a pessoa que atendia ele antes de morrer. Depois fui para as advogadas dele, fui para a justiça, fui para o processo de execução penal dele. E simplesmente eu descobri que ele é o maior engodo que já teve na história criminal do Brasil. Tipo assim, ele matou... Tudo bem que é muito, tá? Ele matou 12. De 12 mais pra de 12 100. para 100, para mais de 100. Pô. Desculpa. E dentro do... Quem que inventou essa história? Ele mesmo ou... Cara, aí, tipo, é sensacional. E aí eu comecei... A primeira advogada dele, que é super... Viviane, tipo, um beijo, obrigado pela ajuda, tá? Ela juntou a capivara dele. Tipo, aí a capivara tu vê, tipo... Qual é a ficha corrida desse cara? E aí, ele tem, tipo, 40 processos, mas a maioria é roubo, furto, tentativa de homicídio e lesão corporal. Tá. A maioria é isso. E aí, o que a psicanalista dele, a Isa Toledo, ela fala, olha, que ela fazia análise com o cara, né? E aí ele começou... É outro que ela deu um atestado de mitômano. O cara mente. Só que aí ela queria saber qual a razão disso. O que é a vida do Pedrinho Matador? O Pedrinho Matador, ele entra no sistema com 18 anos. Ele é preso com 18 anos. Sai... Ele volta, vai, volta. Ele passou 34 anos preso no total. Só que aí ele começou a inventar a história. Ele tem 2 histórias inventadas por ele, que todo mundo começou a acreditar, e não só acreditar, como em perpetuar essa história. A primeira deles é que ele matou o pai, e aí ele conta que ele arrancou o coração do pai. Ele matou o pai porque o pai matou a mãe. Sim, e aí ele essa história é famosa, que arranca o coração. Arranca o coração, dá uma mordida e dá uma cospe. mordida, E cospe porque ele não gostou do sabor, dá uma cuspida. Isso tá inclusive na biografia dele, que ele tem 2 biografias. Tá isso lá no livro dele. E aí, o pai dele não morreu. O pai dele morreu. O pai dele realmente matou a mãe. A Ilana escreveu sobre ele, né? Eu não vi a Ilana, não. Eu vi um livro escrito pela Isa. Não um livro sobre ele, mas ele tá no livro dela sobre... Né? Eu não li. Eu vi no da biografia escrito pela Isa Toledo, que é a psicanalista dele, que escreve, conta essas histórias de... Ali ela conta, mas ela conta de forma como se fosse uma fantasia dele. E aí, isso seria o primeiro. Aí eu, na minha pesquisa, conversando com familiares dele, o pai realmente matou a mãe, mas o pai morreu no sistema, morreu preso com mais de 50 anos. Morreu se não me engano, foi uma tuberculose que o pai morreu. Não tem consenso. Uns dizem que foi uma tuberculose, outros dizem que foi uma pneumonia, enfim... No sistema penal, naquela época, na década de 80, morria embrulha para presente que ninguém... E aí, essa era a primeira mentira, não matou o pai. Segunda mentira que ele contava, que todo mundo acreditava e a história era perpetuada, que ele matou um prefeito de uma cidade do interior em Minas Gerais, porque este prefeito demitiu o pai dele, que era vigilante de uma escola, e segundo ele conta... A administração do município carimbou na carteira de trabalho do pai um carimbo escrito ladrão, porque ele tinha sido acusado de roubo numa escola. Isso aí começa que isso não existe.
Não existe carimbo de ladrão em carteira de trabalho. Se você for ladrão, isso está no máximo, no mínimo, num boletim de ocorrência, uma acusação de roubo, mas não está escrito ladrão em lugar nenhum. Essa palavra ladrão, ela só está na literatura, ela não está no Código Penal, ela não existe, né? É roubo ou furto. E aí ele contou isso. Ou tatuou na testa do cara. Lembra? Exatamente. É ladrão vacilão, né? E aí, segundo o Pedrinho, contaram pra ele que com esse carimbo de ladrão na carteira de trabalho do pai, ele não ia arrumar emprego em lugar nenhum. E aí o que ele faz? Vai vingar a morte do pai, ele aborda o prefeito na praça central da cidade, dá 200 facadas e deixa o corpo lá e vai preso também por isso. Outra mentira. Ele fala que quando ele fez isso, ele só não foi preso porque tipo, ele era menor de idade, tinha 16, 17 anos, mas é mentira. Este prefeito desta cidade em que ele diz que vamos até citar o nome do prefeito, que tá até a foto do prefeito aqui, tem. Aqui. Ele fala que ele matou este prefeito. Arlete, é. É o nome da minha sogra. Mas é comum de 2 gêneros. Arlete era Arlete, olha só. O prefeito morreu de causas naturais de 70 e poucos anos. E ele espalhava essa história. E ele que matou. Que matou. A maioria do pessoal... A única história que ele conta, que também todo mundo, esses boquirrotos espalharam, reproduziram, que fica em dúvida é que ele fala que ele matou um primo, porque um primo deu um soco na cara dele quando ele era adolescente, e aí ele foi se vingar desse primo. Eles trabalhavam numa fazenda que tinha um canavial, e aí tinha uma máquina de cortar cana, que era uma lâmina gigante. Ele liga a máquina, empurra esse primo, e aí liga essa lâmina, e essa lâmina fatia o corpo do primo. Não se sabe se é verdade? Não, aí eu procurei essa história desse primo. Olha, a gente realmente tinha esse canavial, tinha esse primo. Só sabemos partes da história. Tinha esse, mas... Não tem. Mas assim, cadê? Mas beleza, onde tá o registro? Então, se o primo foi morto, vai estar em algum lugar. Exatamente. Não tem isso daí? Não tem. O que tem é morte por... Tem latrocínio, que ele era um ladrão, ele roubava e quando reagia ele matava. Tem mortes em rebelião. Ele conta uma história que onde começou esse mito? Tinha um cara dentro de uma cela, que eu não vou lembrar no presídio, mas aqui no livro tá. Logo que ele entrou no sistema penal, ali pelos anos... final da década de 80, início da década de 90, ele entrou numa penitenciária. E aí ele tinha um amigo de cela. E esse amigo de cela... era numa época que recebia a esposa no corredor e eles conversavam por entre a grade. E aí este amigo de cela teria dado uma chave de braço num mata-leão na mulher pela grade e enforcou a mulher ali na frente de todo mundo. O Pedrinho, pra se vingar desta mulher, matou o cara. Tipo, não, tu não pode matar a mulher. Que ainda tinha esse código, eu só mato homem, não mato mulher. E tu matou uma mulher, eu vou te matar. Queria matar o maníaco porque tu matava mulheres. Essa morte realmente aconteceu, mas o diretor da cadeia, que ainda é vivo, e um agente penitenciário que também é vivo, que eu conversei com ele, disseram, olha, ele realmente matou, ele realmente veio com essa desculpa, porque ele matou a mulher, o cara realmente tinha matado essa mulher, esse crime aconteceu, mas esse cara era líder, que tinha o líder da galeria, tinha o líder da cadeia, o líder da galeria e o líder da cela. E ele era líder da galeria. Entendi. Como ele matou este cara dentro da cela, os outros ficaram com medo do Pedrinho e elegeram ele como líder. Ou seja, por que ele matou? Para ter poder dentro da cadeia e não para vingar a morte da mulher que ele nem conhecia. E aí a psicanalista dele conta, olha... E aí essa psicanalista, ela deixa bem claro que ela fazia sessões de terapia com ele, mas aí depois eles ficaram amigos, e depois que eles ficaram amigos, ela rompeu esse laço profissional, porque não podia, por questões éticas, e ficou amiga dele. Quando ela ficou amiga dele, que os laços ficaram diferentes, aí ele começou a se abrir, ela diz que ele ficou regenerado,
Ele diz que ela acha que ele é uma vítima, ela acha que ele é uma vítima do sistema. E aí, nessa toada acolhedora dela, ela diz assim: olha, se você observar a biografia do Pedrinho Matador, que realmente ele era de uma família miserável, o pai matou a mãe, não sei o quê. E aí ele vai pro sistema, então a vida dele é isso. O que que ele se transforma? A minha vida é tão vazia, tão vazia, tão vazia. E agora que eu tô criando respeito aqui dentro da penitenciária porque eu matei o líder, e aí eu vou viver isso. Porque não tem mais nada pra viver. Eu vou viver isso. Tipo, a minha família é toda desestruturada, então eu vou viver isso. E aí ela conta, isso os caras até confirmam, que ele não é ele é um homem franzino, ele é um magrelo, tipo assim, fisicamente ele não tem potencial de ser esse matador zero. Só que aí ele crescia, tipo, nossa, quando chegava ele crescia. Pra essa psicanalista, ele contou que ele descobriu que jornalista caía muito facilmente nessas lorotas de cadeia. E ele diz, olha, jornalista adora uma história de crime. E ainda com números grandes ainda, Exatamente. Ele disse, olha... de morder o coração do pai Sim. O jornalista fala, é mesmo? Cara, é impressionante. Fica até com vergonha alheia. É impressionante quantas reportagens eu vi em veículos sérios. Tava essa manchete assim, grandona. Cravando que ele matou mais de 100, cravando essa história. Matou o pai. Recentemente que eu vi algumas matérias, vi uma matéria no G1, vi uma matéria na Folha, depois que ele morreu... Só uma coisa assim, O que a galera tá falando que eu tô só a capa da gaita aqui? Eu tô mal, Lena? Visualmente eu tô acabado, é isso? Os caras estão falando que eu tô só a capa da gaita, cara. O pessoal tá querendo chamar atenção. Não. Sua atenção. Ô, O que é a capa da gaita que tá destruído? É. Não, tudo bem, eu tô cansado. Você já deu umas 2 bocejadas, mas também você tá no... É que eu tô virado. Tô virado então, porque ontem a gente fez uma gravação de madrugada. Tipo, que hora que acabou ontem, Lene? Cara, umas 3 horas. 3 horas. É. Aí depois mais 1 hora batendo papo. Foi. E aí depois eu consegui dormir mais umas 2 horas. Cara, fora os compromissos que já começou cedo. É, exatamente. Então, gente... Eu tenho 53 anos, mano. Respeita a história do Vilela aí, Respeita a história, rapaz. Mas tudo bem? Você tá cansado? Não, tô de boa. Esse horário é o horário que eu mais tô acordado. Sim. O duro é de manhã. Se você for pra cama agora, você não dorme. Nunca. Impossível, Ulisses. Isso é um problema que eu tenho toda noite. Se, por exemplo, hoje acabar cedo, mesmo que acabou cedo. Normalmente acaba 11 e tal, mas vai que acaba 9 horas. Eu vou ficar, cara, eu vou ficar olhando pro teto. Pilhado, né? Aí eu ligo uma televisão, aí vou assistir uma série, porque em sem fazer nada, eu pelo menos vou ler um livro, assistir uma série. Eu não consigo dormir antes das 2 de jeito nenhum. Só se eu deixei dormir uma noite, minha mulher tava me dando remédio pra eu dormir, pra eu conseguir dormir mais cedo e recuperar, cara. Mas, tô bem, tá? Olha lá, esse é o Pedrinho Matador, né? O Pedrinho Matador. Sabe que ele queria vir pra cá, né? Eu lembro, você perguntou pra mim. Eu falei, não é minha praia, cara. Não, melhor não. E não é minha praia. Falar com... Não, aí sabe que ele vinha pra cá? Perpetuar as mentiras, você ia... E outra, como que eu vou você ficar com medo, você se cagar todo aí. Exato. Eu não queria falar com essas palavras, mas você falou. Ah, é, Pedrinho? Pô, legal, hein? E ia pegar o copo assim, né? Eu ia fazer assim, entrevista assim, né? Mas não me mata não, hein? E o Lene pra fazer as perguntas. Vou te fazer uma pergunta, mas não me mata não. Vou fazer uma pergunta aí, ó. Ia ser só pergunta leve, né? Ele ia colocar um vidro blindado aqui, desde que a pandemia voltou. Tomou café hoje, Pedrinho? Não teria moral, não. E esse daí era brabo, então, mas foram 12 confirmados, então, que ele matou. É muito, mas aí de 12 pra 100... E sabe já quem matou ele ou não? Qual o motivo? Então, vingança? São 3 suspeitos. É um youtuber, que ele ainda tem isso, tá? Peraí. É um youtuber, lembra que ele abriu um canal? Ele abriu um canal com o Pablo. Que Pablo? Não é o Pablo Massaldi. Nossa! Cara, ia mudar a eleição, velho! Cara, você viu o time? Ele fez de propósito. Ele falou o Pablo, ficou silêncio. Calma, eu vou até pegar o... Mano! Fica aí, porque senão vai sair o corte. Não, já tava o Albi ligando, a galera ligando. Não, calma que eu já vou ver o nome do cara aqui, o sobrenome do cara, peraí. Mas ele tinha um canal dele ou com esse cara? O Pablo
Pablo Nascimento Silva. E o que era o lance? O lance é o seguinte, este Pablo faz essa proposta, faz uma amizade com o Pedrinho Matador e fala, quando você sair daqui, me procura que a gente... E aí, como o Pablo é um daqueles que acredita no devaneio do Pedrinho, que ele matou 100, que comeu o coração do pai, que matou o prefeito, Sei. que virou... Enfim. E aí ele chama pra montar um canal, que ele fala, cara, tá bombando o crime no YouTube. Tipo, vamos fazer o nosso canal de crime. E eles fazem um canal. E aí... Um canal de true crime com um true criminoso. É uma evolução do canal de true crime. Temos os canais de true crime, mas o nosso tem o true criminoso aqui. O cara matou mesmo. Olha só, velho. E aí eles já monetizam fazendo a gente monta o canal, faz o teu livro, vende o livro no canal, porque tu... Claro. Cara, tipo, é o combo perfeito, né? Imagina. Imagina eu, criminoso, fazendo livro de criminoso. Não tô chapado também. Os caras estão falando que eu tô chapado agora, cara. Porra, cara, não vou ler mais essas porra. Os caras ficam me xingando aqui. Tá É que eu fui no Flow à tarde, os caras... Tô ainda com a maconha de lá ainda. Vou desligar alguma coisa. Vê se desligou alguma coisa. Acho que não, né? Que tem uns fios soltos aqui. Tem uns fios aí, trançou aqui. Então, aí eles montam esse canal e começam a rodar uns podcasts, né? Tanto que a foto dele tá aqui, Ele tá num foi podcast. num podcast que até acabou, era Cometa Podcast, talvez vive aí, Eu cara. acho que ele foi de 2 ou 3. Mas teve um assim que bombou pra caralho. caramba. Então, é a foto que tá aqui. Onde? Naquelas preto e brancas? Nas fotos preto e brancas? Vê aí, Helene, coloca aqui, ó, Pedrinho Matador e podcast, vai aparecer. Essa daqui, exatamente. Teve até uma discussão sobre isso, assim. Vai dar espaço para agora e tal. Tipo, ele foi... Eu não sei quem que ficava oferecendo. Alguém te ofereceu ele, né? Acho que ele tinha uma agente. Pode ser. Não, é que a escritora veio aqui, que escreveu sobre ele, e ela queria que viesse ela e ele junto. Porque A Isa. Hã? A Isa Toledo? Não, Isa. a Ilana veio aqui, falou dele, falou do livro dela, e aí ele queria voltar, mas com ela Aqui no... Aí ela falou, não, eu não vou de jeito nenhum e tal, e eu falei, eu também não quero, não. Aí eles montaram esse canal e tal, não sei o que. Achou aí, Lenny? O principal que ele foi no Comentário Podcast. Então foi isso mesmo. Que acabou. É milhões, né, de views, não é? Quantas visualizações? E tá aí o vídeo ainda, né? Ainda tá o vídeo? Tá o vídeo ainda. Deixa eu ver se eu consigo ver o tanto de visualizações aqui. Vamos aumentar essas visualizações. Porque nem ele não aumenta, então são 15 milhões. Tá 4,8 milhões. Caramba! É muita coisa. Aí, o que acontece? Cara, a vida é muito engraçada, né? Engraçada não, curiosa. Aí, este Pablo, ele espanca uma ex-mulher dele. Ele espanca a ex-mulher e é preso. Tá. Ele vai preso. Isso recentemente, tá? O Pedrinho já estava solto. O Pedrinho foi solto em 2017. E aí, quando esse cara vai preso, que ele que administrava a sociedade, era tudo meio a meio, o canal meio, a gente vai nessas coisas e tal, meio a meio, tudo, livro meio a meio. Pedrinho, como não tinha, só tinha rua pra andar, não tinha grana nenhuma, tipo, banco, eu sou o produto e tu é o vendedor do produto. E aí este Pablo foi preso, aí foram envenenar o Pedrinho Matador, disseram, olha, aproveita que ele tá preso e vai fazer uma vistoria na contabilidade, porque ele tá te roubando, porque o YouTube monetiza em dólar. Que ideia maravilhosa, roubar o Pedrinho Matador é uma ideia fantástica. E aí ele foi lá, só assim, coitado, o cara que passou mais tempo preso do que solto, ele não sabe nem mexer, não tem... Claro. Ele sai analfabeto tempo, né? Digital, sabe nada, nem ligar mal sabe ligar um computador, não sabia checar monetagem em YouTube, nem canal, nem nada. O máximo que ele não sabia, ele não tinha os contratos de impressão do livro, ele não sabia quanto o cara tinha vendido, que era o cara que vendia, o cara que negociava, que botava para vender na internet. E aí ele não consegue saber se o cara realmente está roubando, mas ele acha que está roubando, porque todo mundo está dizendo que está roubando. Aí ele pega todos os livros que o cara tinha no estoque e começa a vender por conta própria. E aí ele sai de lá da cadeia depois, o tal do Pablo Nascimento, sai de lá da cadeia e a amizade deles azedam. Então esse é o suspeito. Esse nem é o suspeito número 1, o suspeito número 2. Esse Pablo. O suspeito número 1 é um integrante do PCC. É curioso, né? Eu podia ter posto isso no texto. O PCC não matou ele lá na penitenciária. Supostamente veio matar agora. Aí
o Pedrinho Matador, ele saiu de lá, como ele era muito marqueteiro, ele criou um personagem, agora eu sou um justiceiro. Eu já era um justiceiro lá que eu matava só bandido, né? Que era um outro marketing dele, eu só mato bandido. Só que aí agora eu vou recomeçar a minha vida, tanto que ele já se intitulava o ex-matador. Agora eu vou virar vou lutar pela justiça. E aí ele foi morar num bairro em Mogi das Cruzes chamado Jardim Náutico, Vila Náutica, não lembro agora o nome do bairro. Aqui em Mogi das Cruzes. E aí ele tinha 2 sobrinhos e o bairro era dominado dominado pelo PCC. O PCC administra ali tráfico de droga e tal. E aí ele começou a se incomodar com o tráfico no bairro e começou a peitar os caras da biqueira lá. Tipo, olha, eu não quero venda de droga aqui perto da minha casa. Não quero vocês aliciando meus sobrinhos. Começou a dizer, olha, eu vou ligar pra polícia. Não quero. O que acontece quando você faz isso com uma boca num bairro que é dominado pelo PCC? E aí tem um cara chamado Adalberto, que o apelido dele é Pierre, que já tem condenações, tem 3 mandados de prisão abertos contra ele. A polícia fez uma busca e apreensão na casa dele, e aí conseguiu um mandado de prisão temporária para ele, acusado de ter matado o Pedrinho Matador, e o cara fugiu, é foragido, esse Pierre. A advogada dele, a Juliana, me contou que ele é inocente, que ele só tá foragido porque ele é inocente. Enfim, esse é o suspeito número 1. 2. É um. O 2 é o. É o Marçal, Pablo. Vamos pôr. É o Pablo. O que você falou, Ulisses? Você sabe o que você falou, Ulisses? O que eu falei? Você falou Marçal. Eu falei Marçal? Mentira. Não, gente. Eu falei, então Acabou de falar. foi ato falho. Eu nem percebi. Tá na mesma frase, falando PCC, Pablo e agora vem com o Marçal. Ou seja, gente, vamos deixar claro. Vamos deixar claro. É o Pablo Nascimento e Silva. É você que começou com essa história de Pablo Marçal, porque eu só falei Pablo. Eu só falei que Pablo. Lene, quem começou? Foi o Vilela. Eu não falei Pablo. Então, eu deixei, entendeu? Eu falei que Pablo. Foi subliminar. Foi subliminar, exatamente. E tu sabe que a gente vai ser processado. Não, Pablo. Gente, eles confundiram. Você vai fazer entrevista com os... Já fiz. Já fez? E vou fazer uma segunda rodada. Então, se estiver polemizado, explica isso. Tá? Vou explicar. Pablo Nascimento e Silva. Tá, os caras vão pegar só o corte e ele coloca no Marçal e cola com Caramba. o resto. Você não percebeu o que você falou? Não percebi. Eu falei, e aí? Eu falei, o número 1 é o... Aí você falou Marçal. Eu falei, não, o Pablo é o outro Pablo. É porque eu vi a entrevista do Roda Viva ontem, então continuar. Foi ontem o Roda Viva? Não, eu vi no YouTube. Eu vi no YouTube. É, eu vi também. E aí a gente ficou falando antes. É verdade, sobre o Roda Viva. E aí o terceiro suspeito seria um motorista do Gol, que é um Gol preto, que é esse motorista que teria descido com a máscara do Coringa. Cara. Porque a morte do Pedrinho Matador, ela fica muito claro que é uma vingança, porque assim, a forma como tu mata diz muito do crime. Com certeza. E aí deram uns tiros a queima-roupa nele, tiro na cabeça, no abdômen, e ele cai. Vamos ver, eu mandei pro jornal as fotos dele morto. Né? Vamos ver se o jornal publica. Se o Globo Aqui não vamos nem colocar, Helene, senão pode cair a live aí. Enfim, mas lá como não cai, né? E aí ele leva esses tiros, ele morre. E aí desce um elemento que seria esse... deixa eu ver o nome dele, porque vai que seja parecido, seja homônimos. Vamos tomar mais cuidado agora, né? Ô, Lene, Rafael Rodrigues, que é o terceiro suspeito que é o comerciante. Pelo que você falou, primeiro é o... Primeiro é o Adalberto Pierre. O segundo é o Pablo Nascimento e Silva. E o terceiro? Que é o youtuber. O terceiro é um comerciante chamado Rafael... E por quê? Só uma correção. É Pablo do Nascimento Silva. Tá. Pablo do Nascimento. Que inclusive é o que escreveu a biografia dele também. Não tem o E Silva? Não, é Pablo do Nascimento Silva, só. Tá. Tira o E. E o terceiro, esse comerciante, por quê? É porque esse comerciante, a polícia recebeu uma ligação anônima, dizendo, olha, esse cara tá envolvido. E aí a polícia chamou ele lá pra
pra ser interrogado, e ele fala, cara, eu também recebi uma ligação anônima dizendo que iam me implicar neste crime, Assassinato. que é ser uma vingança e tal. Eu nunca vi o Pedrinho Matador, só na TV, nos podcasts da vida. Nunca pisei em Mogi das Cruzes e agora eu tô aqui. Aí a polícia fez um cruzamento ali, o carro que foi usado teria sido dele em algum momento da vida, mas ele nega. Mas a polícia suspeita que ele é o cara, porque depois que eles atiram no Pedrinho Matador, desce do carro alguém com um elemento com a máscara do Coringa, segurando uma faca de cozinha e tenta fazer uma degola no cadáver. Só que ele não consegue, tipo, fica, ou seja, tem lá, não conseguiu, ou porque, imagina, se isso foi à luz do dia, na via pública, ou chega alguém, por isso que o cara tava com a máscara do Coringa. Não, enfim, com certeza. mas ele não consegue fazer a degola, ele tenta e entra no gol, vai embora. Cara de E aí é vingança, isso, né? Porque se fosse uma morte por outro ainda motivo... dá um tiro e vai embora. Tem que matar o cara. Cara, essa da máscara do Coringa eu não sabia não, cara. Tá botando a máscara do Coringa.